Boa noite a todos que acompanhavam aqui o Boa Noite 247, essa tremenda entrevista que acabamos de realizar com o neurocientista Miguel Nicoleles. Boa noite também, Marcelo Shoa, meu caro amigo, jurista, como sempre aqui, presença marcada na TV 247. Tudo bom com você, Marcelo? Boa noite, Léo. É uma alegria grande participar da Boa Noite 247, com você mais ainda. Mata a saudade quando a gente se fala. Pode me chamar mais, eu venho com o maior prazer. Não, é ótimo sempre conversar com você e o público também adora, Marcelo. A gente está aqui para comentar as notícias a respeito do STF, principalmente hoje. Hoje, Marcelo, talvez a gente comece por isso. A gente teve a notícia do ministro Dias Toffoli, talvez aí abrindo uma margem para envio do caso do Banco Master a instâncias inferiores, não é mesmo? Você vê isso como uma indicação positiva? Isso, de fato, deve correr em instâncias inferiores da Justiça? E como você vê essa movimentação do ministro Dias Toffoli hoje, Marcelo, por favor? Léo, o processo deve correr no Supremo Tribunal Federal se houver alguém com foro privilegiado para tal. Se não existir isso, o processo tem que ser encaminhado às instâncias inferiores. O problema é que a gente está no impasse de saber qual é o nível de interferência de certas figuras públicas em torno dessa discussão, inclusive o ministro Toffoli, que ninguém sabe efetivamente se foi beneficiado, se não foi, ou se teve uma amizade mais estreita com as pessoas envolvidas no escândalo ou não. Mas o ideal mesmo é que essa coisa corresse na primeira instância. Não vejo por que correr no Supremo Tribunal Federal se não houver, evidentemente, uma figura pública que justifique que esse processo corra ali, com foro privilegiado. Agora, o que acontece nessa história toda é uma salada de informações, Léo, que mais desinforma do que informa. Na verdade, veja bem, tentaram colar a um dos maiores escândalos de fraude financeira no Brasil, primeiro no Alexandre de Moraes, né? Pelo fato da esposa do Alexandre de Moraes ter tido um contrato com o Banco Master, né? Então, assim, que depois ficou demonstrado que era uma contratação que não iria tratar da liquidação do banco. Então, Alexandre de Moraes sai da discussão. Então, entra o Toffoli. Há uma tentativa muito grande de colar no Toffoli um escândalo financeiro que dificilmente ele faz parte, porque essa discussão do Master ela está muito mais envolvida na necessidade de se explicar por que o BRD quis comprar um banco que estava quebrado, que estava se beneficiando de recolhimentos de INSS de velhinhos. Então, assim, há uma tentativa muito grande de fazer uma confusão e ninguém entender absolutamente nada em relação a isso. Agora, há uma discussão sobre se a Igreja da Lagoinha, por exemplo, está ligada ou não, né? Então, realmente, o que eu posso te dizer? Eu só posso dizer que só pode correr no Supremo Tribunal Federal se tiver alguém com foro de função ali. Se não, é para a primeira instância mesmo. Não há dúvida disso. E você vê, Marcelo, no sentido político, talvez, é claro que a gente sabe separar as coisas aqui, a atuação da STF, estritamente jurídica, mas você vê nesse movimento também do ministro Dias Toffoli, ao possivelmente enviar esse caso a instâncias inferiores, uma articulação, uma movimentação política, no sentido de tentar afastar isso ao máximo de Brasília, e principalmente aí nesse caso, do presidente Lula, que, claro, não está envolvido no caso, mas que isso pode estar gerando aí algum desgaste. Você vê esse aspecto também nessa declaração do ministro? Aí há outra questão, né? O que é que o Lula tem a ver com isso? Nada, absolutamente nada. Na verdade, as investigações, a única ligação que pode haver é o fato dele ser o presidente do país
e a Polícia Federal ser uma instituição de Estado que está investigando o caso. Mas o presidente Lula não está envolvido nisso, não está metido na investigação, em nenhum momento teve qualquer contato com essas pessoas que estão envolvidas na discussão do Master ou do BRB. Se lá atrás houve alguma omissão do Banco Central em relação a isso, não foi com o Galípolo, foi com o gestor anterior nomeado pelo Bolsonaro. O que o presidente Lula está fazendo é deixando a investigação correr. E quem tiver que pagar, que pague. Agora, é difícil você dizer que o pivô da situação é o presidente Lula, que não tem nada a ver com isso, né? Ou mesmo o Toffoli, que se tiver alguma coisa de influência, é algo secundário, não é nada do ponto de vista primário do escândalo em si. O Alexandre de Moraes nada tem a ver. E aí há essa tentativa agora de forçar uma barra de uma narrativa que virou religiosa, porque envolve uma igreja. E depois da declaração da Damares de que as igrejas estavam se apropriando de recursos de velhinhos, aconteceu aquela marcha que terminou efetivamente naquele incidente absurdo em que pessoas foram parar na UTI e etc. e tal, que você sabe, né? Eu não passo pano, pano para ninguém. O meu mestrado foi discutindo sobre o controle do judiciário. Eu não vou dizer que gosto do ministro Toffoli, também não desgosto. Acho que ele foi fraco em muitos momentos ali no Supremo Tribunal Federal. Acho que foi fraco em relação à garantia da legalidade, por exemplo, no processo do impeachment da presidenta Dilma, foi um sequestro de um mandato. Acho que ele foi fraco durante o processo de acusação do presidente Lula, injusto durante a Lava Jato. Agora, não posso afirmar que ele está envolvido nesse escândalo. Se ele estiver envolvido porque é amigo do Volcário, não posso fazer nada se ele é amigo do Volcário. Agora, ser amigo do Volcário não significa dizer que você é o pivô do escândalo financeiro que está por trás de tudo isso. É difícil você explicar como é que o BRB, durante até metade do ano passado, quis comprar esse banco. Por quê? Se ele já estava mostrando dificuldade de liquidez, né? Na verdade, logo depois entrou em liquidação. Isso sim, quem deveria estar explicando talvez mais o Ibanez, mas estão tentando, de alguma maneira, a narrativa livrar o Ibanez. Aliás, faz tempo que eu não escuto falar no Ibanez. Pois é, Marcelo, e a gente tem outra figura que está ganhando bastante destaque aí nas manchetes, esse sim, aparentemente bastante envolvido, é o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Não é, Marcelo? A gente tem o ex-presidente do BC, só para eu dar detalhes, aí já passo a bola para você. A informação é de que ele teria atuado para evitar intervenção em pelo menos 2 oportunidades ao longo do ano de 2024 ainda. Isso consta numa matéria que está no nosso site, recebeu alertas de diversas entidades, porém não atuou com base nessas informações. Eu vou compartilhar aqui na tela para ilustrar melhor. Queria que você comentasse a respeito aí do Roberto Campos Neto ressurgindo, ao mesmo tempo que tentam, Marcelo, o que você enxerga nessa movimentação? Tentam aí inventar manchetes, na verdade, supostamente implicando o presidente Lula. Não, mas aí sim, aí o Roberto Campos Neto, ele precisa dar uma explicação. Ele era o responsável pelo controle da normalidade da atividade financeira do país. No mínimo, ele foi omisso, mas ele foi omisso numa questão que envolve milhões de pessoas. Nós estamos falando aí de um escândalo em que o fundo de proteção, não esqueci agora como é que se chama este fundo, FDC, e teria que agir para garantir 1.800.000 pessoas envolvidas aí, credores, pequenos credores, que poderiam ser lesados com a quebra deste banco. Agora, veja só, que
Isso pode ser só um, né, escândalo, Léo, o Banco Master. O que esse presidente do Banco Central não deve ter feito também de tapar os olhos para outras situações. Eu tenho muito medo de que isso acabe colapsando o sistema financeiro nacional, e tu sabe que quando isso acontece, cai para a gente, né? Na época do Itamar Franco, eu me lembro, acho que o Ciro era que comprar um monte de banco que estava quebrando foi o poder público, né? Para não deixar o credor, ou principalmente o pequeno credor, em prejuízo, né? Por força dessas pessoas que são beneficiadas pela acumulação de bens, que fazem as jogatinas, né? Que brincam de cassino com o dinheiro dos outros. Justamente, Marcelo, eu vou compartilhar mais uma informação aqui a respeito do Roberto Campos Neto, é que isso está sendo investigado, justamente uma auditoria do BC sobre o Banco Master, focando na atuação. Ele vai ser chamado, hein? Ele vai ser chamado. A gente torce por isso, a gente também tem informação... Ele vai ser chamado para se explicar sobre isso. A gente também tem uma informação de que justamente... Não, ele vai ser. Isso, a CPMI do INSS mais cedo, Marcelo, também convocou Daniel Forcaro. Eu queria tocar nesse ponto da CPMI também, no caso a CPMI do INSS, né? Em particular no caso do Campos Neto, as denúncias também envolvem supostas irregularidades cometidas no Instituto Nacional do Seguro Social. No caso, a CPMI do INSS convocando Daniel Forcaro. Eu queria levantar uma questão para você, Marcelo, a questão da CPI, de uma CPI separada, dessa possibilidade. Você vê isso como uma maneira de sanar aí as dúvidas da população, ou você vê isso como uma questão que pode, na verdade, acabar prejudicando politicamente o próprio governo, talvez? Quem sabe, CPI é CPI, né? É aquela confusão. CPI é CPI, você falou bem. Eu acho que prejudica a governabilidade na medida em que você tumultua a atividade parlamentar. Agora, do ponto de vista da implicação do governo, ela não vai repercutir porque a AGU se antecipou e devolveu aos prejudicados dinheiro, né? Então, a Polícia Federal está fazendo as suas investigações. Agora, se realmente o Banco Master for a ponta de um iceberg de um escândalo financeiro maior, aí o governo vai ter que atuar para salvaguardar os credores, né? Mas, nesse caso, eu não sei até que ponto dividir as CPIs são importantes. Na verdade, os assuntos se cruzam, né? Então, se eles estão cruzados, se você distingue, você perde ali um pouco o fio da meada do acompanhamento da situação. E o Forcaro tem muito o que dizer. O pastor lá, que também foi preso, tentando fugir para Dubai, é outro também que tem muita coisa para falar. E o Campos Neto. Eu acho que principalmente o Campos Neto está muito calado. É um homem que trabalhou contra o Brasil durante alguns anos e não duvido realmente que tenha sido alguém que fez de conta que esse escândalo não estava acontecendo. Não duvido, porque o caráter a gente já conhece. Bom, Marcelo, para puxar aqui um pouco para as questões eleitorais que já estão correndo com todo vapor aqui nesse início de ano, a gente vai analisar com o Paulo Moreira Leite também em profundidade a pesquisa que saiu hoje, uma pesquisa Paraná, dando conta de que a margem entre, Lula e Flávio Bolsonaro foi reduzida para o mínimo. Na verdade, eles aparecem até empatados tecnicamente. Eu vou dar os números aqui para a gente ter uma ideia, Marcelo. É o seguinte: nesse segundo turno eventual, Lula somando 44,8% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 42,2%. Da minha parte, embora a gente possa expressar ressalvas em relação à pesquisa, não é ser descartado, porque as últimas pesquisas elas vinham indicando justamente uma redução na margem que o presidente Lula tinha de vantagem. Como você vê esse cenário, Marcelo, se você enxerga isso de fato, né, acontecendo? O presidente Lula ele se encontra hoje numa situação mais difícil do que ele se encontrava em 2025, para você? Vou colocar aqui na tela.
Eu acho que o presidente Lula vai ganhar no primeiro turno e vai ganhar com uma margem boa. Quem é Flávio Bolsonaro na frente do presidente Lula? Flávio Bolsonaro é um idiota. Vamos deixar bem claro. O homem não sabe falar uma coisa com a coisa. Tudo bem que o pai dele também não sabia, mas o pai dele, pelo menos, tinha uma retórica já construída ao longo de décadas de enganar as pessoas. O Flávio Bolsonaro não é páreo para o Lula. O presidente Lula está mostrando os números da economia aí, do país, o dólar baixando, a bolsa subindo, o emprego aumentando, as universidades retomando os seus financiamentos, o pé de via funcionando, o SUS, aqui no Nordeste está muito fechado, vai ganhar no primeiro turno, cara. A discussão é se nós vamos conseguir fazer um bom parlamento ou não, que eu espero que a gente também tenha a capacidade de aglutinar em torno da onda Lula que vai acontecer, a eleição de senadores e de deputados federais. Mas essa história de que o Flávio Bolsonaro é páreo para o presidente Lula, isso para mim é uma ilusão. Honestamente, não dá nem para comparar a dificuldade que o presidente Lula teve na última eleição com essa, inclusive porque na última eleição eles é que estavam com a máquina, eles é que tentavam, eles é que colocaram a Polícia Rodoviária Federal nas ruas para não deixar o povo votar, eles é que utilizaram dos expedientes, inclusive internos do governo, para disparar fake news. Então, acho que vai ser uma eleição tranquila. Flávio Bolsonaro é bom, ele se candidatar, vai perder e vai ficar sem ser senador. Acho ótimo. Mas, assim, realmente, ele ganhar do presidente Lula, meu amigo, é difícil, viu? Um cidadão que eu acho que não deveria ganhar nem na disputa de líder de classe. Justamente, aqui compartilhou o comentário da Fat Trindade. Flávio Bolsonaro não devia ser candidato a absolutamente nada. Eu fico imaginando um debate. Tu já pensou o debate do Lula com o presidente Flávio Bolsonaro? A primeira pergunta, qualquer pergunta sobre qualquer tema, ele vai ser desmontado. Ele não tem condição. Se fosse o Tarcísio, talvez pela experiência de governar um Estado, tivesse alguma condição de fazer um debate. Mas o Flávio Bolsonaro, eu tenho até pena do presidente Lula ter que sair de casa para debater com esse cidadão, honestamente. O presidente Lula vai ter que domar mais essa onça. Eu compartilhei aqui na tela brevemente, Marcelo. Eu queria saber se você compartilha dessa... A democracia é um negócio difícil. É difícil. A gente tem que tolerar muito, né, Marcelo? Tolerar muito esse outro lado. Eu posso dizer que aqui no Nordeste, aqui no Nordeste a pena vai ser grande. Pode ter certeza. Traz essa análise do Rui Falcão, Marcelo, um pouco para o cenário nordestino, por favor. A gente teve, claro, o Rui Falcão nessa entrevista, pessoal, convido todos a assistirem, lerem a matéria publicada no nosso site a respeito. O Rui Falcão ele faz uma análise da extrema-direita e como ela vem se configurando para 2026, para esse ano, justamente. Apesar da gente ter aí o nome do Flávio Bolsonaro sendo indicado como principal oponente ao presidente Lula, o Rui Falcão ele diz que tudo isso é bastante preliminar. A gente teve o Tarcísio de Freitas hoje reiterando que vai apoiar o Flávio Bolsonaro, mas segundo ele ainda existe uma certa indefinição em torno da extrema-direita. Essa definição mais concreta deve ocorrer em torno de abril. Queria saber se você compartilha dessa mesma visão de que a extrema-direita está dividida, e se puder também falar um pouco de como se desenham os pleitos aí, de forma geral, de extrema-direita versus o campo lulista no Nordeste. Você compartilha dessa visão do Rui Falcão? Não, eles estão divididos, né? Mas eles vão encontrar uma maneira de se reagrupar. E o pior não é a divisão deles, né? O pior é a divisão do país mesmo. Mas eu acho que a divisão do país ela não é a mesma que era há 4 anos, né? Porque o presidente Lula tem resultados positivos para mostrar. Tem demonstrado vitalidade, tem mostrado capacidade de organizar um governo. O Brasil voltou a ser reconhecido no mundo como um protagonista. Eu acho que pegou muito pesado para a direita mostrar que o Lula é capaz de dobrar o Trump a ponto de sentar numa mesa de negociação com ele, como senta com o Putin, como senta com o Xi
Jinping. Então, assim, é um líder global e realmente não há páreo. Alguém falou aqui no chat que o Flávio Bolsonaro não vai para o debate. Se ele não for para o debate, pior ainda, né? Que o debate fica só para o Lula. Então, assim, eu acho até que ele não deve ser. Eu não sei, ele está pensando que por ter o nome Bolsonaro, ele vai ser eleito. Mas ele precisa entender que este nome carrega um significado para o país. Qual é o significado que este nome carrega para o país? É o significado de uma pessoa que tentou dar um golpe de Estado para acabar com a nossa democracia. Se isso for uma coisa boa, meu amigo, eu não sei o que é uma coisa ruim. Então, assim, se ele representa alguma coisa, o Flávio Bolsonaro, é o que há de pior na política brasileira. É o retrocesso civilizatório, é o retrocesso do ponto de vista do saber, é o retrocesso cultural, é o retrocesso social, são as divisões que eles criam entre familiares, entre amigos, entre sociedade. Então, assim, ele tem tudo de negativo e o Lula tem tudo de positivo. Como é que ele vai ganhar? Não tem condição. Aqui no Nordeste, o Lula vai ganhar muito bem, né? A nossa diferença, o nosso problema é que a gente não pode só ter o Lula vencendo, a gente tem que dar 80% de voto para o Lula. Aí a responsabilidade é muito grande, então é importante que São Paulo ajude, que o Rio ajude, porque a questão é matemática, né? Vai batendo o número, a gente vai ganhar. Eu acho que a gente ganha o primeiro turno. Sendo bem honesto, assim, com pouca experiência que eu tenho em eleição, eu faço eleição desde os 16 anos de idade. Muito bom, Marcelo. A gente está aqui nos 5 minutos finais. E ele ainda vai fazer o sucessor. Ainda tem mais essa. Ele vai ser reeleito e ainda vai fazer o sucessor. Muito bom. A gente vai embarcar logo o Paulo Moreira Leite, fica até às 9 horas, pessoal. A gente vai trazer também esse aspecto para você analisar, Marcelo. É o seguinte, presidente Lula anunciando ontem, na verdade, essa notícia de ontem, pessoal, que vai se encontrar com Donald Trump em março. Eu queria saber de você, Marcelo, como você vê o papel dos Estados Unidos justamente nessa eleição. A gente entende que existe toda uma noção de que uma pressão, um cerco quase ao Brasil está sendo criado através de, enfim, bases em países vizinhos, acordos com países vizinhos, e o presidente Lula, ao mesmo tempo, numa diplomacia bastante ativa, vem articulando aí esse encontro. Como você projeta a atuação dos Estados Unidos no pleito de 2026, Marcelo, por favor? Olha, os Estados Unidos estão muito interessados em desorganizar o mundo, né? Então, eu não duvido que eles continuem com a tentativa de disparar fake news, de desestabilizar o país, apesar de aparentemente haver essa ideia de respeito, né? Mas, nessa altura do campeonato, nós também já estamos mais blindados a isso. Então, eu acho que o Lula ele joga, ele é um mestre desse xadrez, né? Ele consegue chegar ao Trump e dizer: Trump, você quer fazer esse conselho lá da Palestina? Faça só da Palestina, não tente fazer a rivalização com a ONU. E, de alguma maneira, ele consegue ser o fiador dessa interlocução importante que precisa ser feita entre os Estados Unidos e o resto do mundo, porque o Trump está com as suas ligações fragilizadas com a Europa, o Trump está com ligações fragilizadas com a China. Agora, ele quer realmente, evidentemente, se ele pudesse eleger um direitista aqui no Brasil, seria o sonho deles. O Brasil hoje é um laboratório. Agora, não pensem eles que o presidente Lula é um ingênuo de não saber articular uma estratégia de defesa em torno disso. Por isso que eu acho que ele vence, né? Alguém disse no chat, o Nordeste não é o Brasil, o Nordeste não é o Brasil, mas eu acredito que hoje a maior parte do Brasil está vendo os resultados do governo do presidente Lula. Assim, não é... Para começar, o presidente Lula não está brincando. O presidente Lula não é o Milei,
que chega e vai cantar e fica se agarrando e se beijando enquanto lá na Patagônia está um catástrofe, o sujeito dançando, brincando. O presidente está trabalhando, né? Trabalhando não só pelo Brasil, mas também pela recomposição importante de um cenário progressista na América Latina. O presidente Lula, nesse momento, está sendo um mediador da questão da Venezuela, né? Que não é fácil, né? Que tem a ver com a defesa da soberania de todos nós na América Latina, que significa também ser fiador do Petro na Colômbia, de tentar buscar uma alternativa a essa voracidade do Donald Trump. O Lula conseguiu encaixar a conversa. Eu acho ótimo que ele esteja conversando com o Trump, porque o Trump vai levá-lo com seriedade, porque ninguém respeita o puxa-saco, né? Aquele que chega lá, bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e diz Trump, I love you, o Trump não respeita, né? Ninguém respeita um puxa-saco. Você respeita aquelas pessoas que dialogam olhando no olho e dialogam de forma séria, né? E o presidente Lula deixou isso muito claro. Você não é obrigado a me amar, a gostar de mim. Você é o presidente dos Estados Unidos, eu sou o presidente do Brasil, nós somos nações, nós somos estados conversando. E dentro desse jogo também, Léo, tem um outro fator, que é uma oposição cada vez mais forte dentro dos Estados Unidos ao próprio Donald Trump. Então, o Trump também está fragilizado em função disso aí. Sem dúvida, Marcelo, nesse fim de semana estão programadas aí marchas ao redor dos Estados Unidos, essas marchas que aconteceram, enfim, em centenas de cidades pelo país e vem, de fato, fragilizando, forçando até o presidente dos Estados Unidos a recuar em relação à repressão. Passo a bola para você arrematar e finalizar, Marcelo. A gente já embarca o Paulo Moreira Leite, reiterando grande prazer sempre meu e da comunidade entrevistá-lo. Sua participação aqui é muito apreciada. Obrigado, viu, Léo? Obrigado pela oportunidade. Um super beijo para a comunidade 247. Eu posso ser otimista demais, mas realmente é porque eu acredito mesmo. Se o presidente Lula não estivesse bem, eu diria, olha, é um risco. É claro que toda eleição é uma eleição. Nós vamos ter que ir para a rua, nós vamos ter que conversar com as pessoas, nós vamos ter que pedir voto, nós vamos ter que fazer aquele trabalho de sempre, mas no final nós sairemos vencedores. Agora é importante a gente ter em mente que nós precisamos fazer senadores, nós precisamos fazer deputados, porque a direita está afoita, eles agora estão brincando de querer impeachment de ministro de STF, estão querendo brincar com emendas parlamentares, e chega de brincadeira nesse país, meu amigo, porque o camarada que é trabalhador como você e como eu, a gente sente na nossa pele quando esse país está mal. Ninguém é alvorcado para ficar brincando de cassino no meio do universo. Tá certo, Léo? Mas me chame que eu estarei sempre aqui, cara. É uma honra muito grande. Um beijo para a nossa comunidade. Para nós, Marcelo, a honra é nossa. Muito obrigado mais uma vez. Embarcando já, Paulo Moreira Leite. Valeu.